Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá tudo bem com você? Como é que estão os estudos aí em casa? Como é que tá esse coraçãozinho nessa véspera de prova? Aposto que tem hora que ele tá disparado, tem hora que ele acalma. A gente vai tendo uma mistura de sentimentos e parece que quanto mais chega perto da prova, mais rápido ele fica normal. A gente cria uma expectativa muito grande por essa prova, não é? Mas, não se esqueça. Você é mais importante que essa prova. Confie, tenha tranquilidade, para que chegar na prova você abrir e falar, foi feita para mim essa prova. Bom, estou aqui para falar com vocês sobre as nossas dicas de direitos humanos. Nós iremos falar aqui então do conteúdo que pode aparecer naquelas duas questões. E detalhe, hein? Esse conteúdo também pode aparecer lá nas questões de constitucional, porque se comunicam, convergem direito constitucional com direitos humanos. Para poder entrar já na primeira dica, está ali no quadro para a gente, está na tela. Vamos falar sobre dimensões dos direitos humanos. Direto aparece uma questão ou lá em humanos ou em constitucional falando sobre isso, porque em constitucional seria dimensões dos direitos fundamentais, mas a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, quando nós vamos criar direitos, nós passamos por episódios históricos. Então a gente fala, está até na tela falando primeira, segunda, terceira dimensão. Mas eu tenho aqui momentos. Então eu tenho um primeiro momento, um segundo momento, um terceiro momento. E aí isso impulsiona, a partir de fatos históricos, a criar novos grupos de direitos. Tá bom. Mas, Daniel, quando eu crio uma nova dimensão, eu aniquilo, eu mato a anterior, ou falo que ela é mais importante que a anterior? Não. Eu não posso aqui confundir aquela história que a gente tem de celular, tô com o meu não está no bolso, mas quando a gente fala de celular, fala, o 5G, ele, mais recente, é muito melhor que o 2G. Bom, ele é melhor, tecnologia é melhor, mas quando eu vou para direitos, não. Eu não vou falar que direito de terceira dimensão é melhor que o de primeira dimensão, não. Todos os direitos são importantes e eles coexistem. Quando a gente fala de direitos de primeira dimensão, é porque o momento histórico que ele foi criado era aquele momento, lá no absolutismo, quando nós tínhamos ali os monarcas que eram tidos como emissários divinos, eram representantes de Deus entre os homens. Então, se eles eram representantes de Deus, eles também seriam perfeitos, já que Deus é perfeito, e podiam fazer o que quisessem, não é? Que estava tudo certo, eles não erravam. Vixe, mas errava, não é? Mas errava. E aí, naquela época, eles definiam qual que era o trabalho de todos os súditos do reino. Eles definiam o uso das propriedades. Religião, só que o rei falasse. Mas eu quero ser de outra religião. Estava lascado, né? Estava lascado. Não podia, não. Então, veja que não tinha liberdade. O rei apontava tudo que ser feito. Aliás, se o rei quisesse tomar o filho, uma filha, de um casal e levar para o seu castelo, ele levava. E isso tudo causava constrangimento. Será que alguém poderia fazer uma crítica ao rei? Só se quisesse ser morto, ou ser preso. Não tinha possibilidade, não tinha liberdade de expressão. Então, naquele instante, a vontade das pessoas, o pleito delas, a reclamação delas, era por direitos de liberdade. Papum, foram criados esses direitos, primeira dimensão. Direitos de liberdade. Liberdade de propriedade, liberdade de expressão, liberdade política, liberdade religiosa, tudo veio ali na primeira dimensão. Naquela época, a gente queria então um Estado longe e falava, Estado, deixa que a gente se auto-organiza, tá bom? A gente aqui vai conseguir viver, o homem ele vai cooperar com outro homem, o homem sentido lato vai cooperar com outro homem, vai tudo funcionar bem. É mesmo? Tolinhos. A gente imaginava que só o rei aprontava, a gente não percebia que a sociedade poderia, no caso, ela aprontar com a própria sociedade. E aí, pegando os Thomas Hobbes, vai falar que o homem ele é o lobo do homem. E aí deu um BOzinho. Por quê? Porque grande parte da sociedade não tinha acesso à educação, porque não tinha educação prestada pelo Estado. A educação era paga, cada um pagava a sua. Não tinha acesso à educação, não tinha acesso à saúde. Previdência? Não tinha previdência social, seja por causa da idade, seja por causa de um infortúnio que tenha acontecido durante a vida, um acidente de trabalho, coisa do tipo. Não tinha. Direito dos trabalhadores. Isso existia? Também não existia. O patrão é que decidia tudo, como é que seria feita a jornada de trabalho, se tinha intervalo, se tinha descanso, tudo com o patrão.
E aí, então, a população falou, nossa, não tá dando certo, né? Só liberdade não tá funcionando. A população foi lá, pleiteou e com isso foi criado um novo grupo de direitos. Direitos agora de igualdade. Antes era liberdade, agora igualdade. Segunda dimensão, direitos de igualdade são os direitos sociais. Então agora surge o direito à saúde, à educação, à previdência dos trabalhadores, entre outros direitos. Isso aconteceu na virada do século século XIX para o século XX. Aí a gente pensou, agora está resolvido. Temos liberdade, temos direitos sociais, que maravilha de mundo. Mas a gente não consegue ficar quietinho muito tempo, não é? Sabe, quando você está naquela maré boa da sua vida, e sempre que você está na maré boa, parece que acontece alguma coisa para te atrapalhar. Isso é um reflexo da nossa sociedade. E aí, quando estávamos no início do século XX, já com direitos sociais, aí a gente resolveu, assim, não fazer nada, né? Vamos fazer uma guerra mundial. E aí fomos lá, fizemos uma guerra mundial, se atracamos todos. E aí, pessoal, agora, após essa guerra, tá bem, vamos lá, vamos controlar. Nada, 20 anos depois, a gente já estava em guerra de novo, Segunda Guerra Mundial, que foi absurda em excessos de violência. Nem é difícil falar guerra, sempre tem excesso, mas ali, as atrocidades que aconteceram no nazismo, os campos de concentração, bombas atômicas, a gente falou, calma aí, parou tudo, parou. Se a gente não se organizar agora, a gente vai se lascar bonitinho na próxima guerra mundial. Então a gente precisa mudar isso nesse momento. Aí veio um novo desejo, veio um novo grupo de direitos e agora surge então a chamada terceira dimensão, em que se busca a fraternidade, se busca a solidariedade, a paz, a proteção ao meio ambiente, busca aqui a fraternidade entre os povos, a cooperação entre os povos. É algo mais diluído aqui, atacando, né, diferentes segmentos de país, passando de país para país, certo? Então, nós temos aqui, primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Terceira dimensão, fraternidade. Ok? Isso vale para direitos também fundamentais lá em Conste. Agora, vamos para a próxima dica. Dude. Estava conversando com o Paulo há pouco, falando de Dude, lembrei até de um filme. Tem aquele filme que falava sobre dos Beatles, que os Beatles teriam desaparecido, lembra? Que o cara, só ele que lembrava das músicas, só ele não, depois tinha outras pessoas. Mas ele lembrava das músicas, esqueci até o nome, era Yesterday, eu acho. E aí, então, ele começa a tocar as músicas, faz sucesso como se fossem dele. E aí chega lá, então, um outro cantor fala, vamos alterar a música, né? E era para poder alterar, fugiu agora aqui a Hey Jude, aí queria alterar então pra, né, trocar a palavra e virar um Dude ali da vida. Olha o que eu fui lembrar agora daqui, né? Filme bom, hein? Pra dar uma relaxada. A Dude, o que é a Dude? Dude é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi feita ele logo após a Segunda Guerra Mundial, assim que a ONU foi criada. E aí já tem um detalhe, natureza jurídica. Sempre que a gente fala em Dude, fala em Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente acha que é um tratado, a gente acha que é uma convenção internacional, mas não é. É apenas uma resolução, é um ato interno da ONU. Não é um ato como um tratado onde vários países assinam, depois tem que passar por processo de internalização. Não, só foi lá então resolução. Por isso, essa resolução, a Dude, ela não tem uma força vinculativa do ponto de vista formal entre os povos. A Dude ela serve como uma ideia de interpretação, é um norte para a criação de políticas públicas, tá bom? O conteúdo dela acaba vinculando políticas públicas, mas ela não tem aquela força formal como um tratado internacional tem. A Dude era para vir a inspiração para, na sequência, criar novos atos que foram criados. Então foram criados aqui os pactos de direitos civis e políticos, né? O Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto sobre os Direitos Sociais, Culturais e Econômicos. Beleza? Daniel, mas falando sobre tratado, você deu aqui a ideia e me fez lembrar de uma coisa. A internalização de um tratado, como que acontece? Um tratado internacional, não é o caso da Dude, mas um tratado internacional de direitos humanos, o nosso presidente da República vai lá e assina, junto com outros países. Beleza, assinou. Quando assina já vale no Brasil? Ainda não. Tem que passar por um processo de internalização. Então o presidente pega aquele tratado e entrega para o Congresso. Ó, Congresso, assinei, tá? Agora é a sua vez.
E aí, hoje, o Congresso Nacional analisa a internalização pelo rito de PEC, de proposta de emenda constitucional. Você lembra da minha aula de constitucional? O telefone da PEC? É o 3522. Eu preciso, então, aprovar esse projeto de internalização do tratado por pelo menos 3/5 dos membros em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Bateu, ok, internalizado. Congresso concordou. Depois o presidente publica um outro decreto para avisar que está valendo no Brasil. Só que esse tratado, ele passa a valer dentro do Brasil com força de emenda constitucional. Olha só, além de falar que é um tratado internacional de direitos humanos, é uma emenda à Constituição Federal também. Então, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Nova York, essa convenção, entre outras, como a de Marrakech, elas foram internalizadas com força de emenda. Mas veja que isso foi uma alteração que tivemos há pouco tempo no Brasil, em 2003. Antes não era assim. Então, isso mudou e, isso pode aparecer como questão de humanos, como pode aparecer também como questão lá de constitucional. Temos dica? Temos! Vamos à terceira e última dica de hoje envolvendo direitos humanos. Vamos falar sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. O Brasil até sofreu uma condenação recente, não é? Na Corte Interamericana. Quando falamos em direitos humanos, nós temos aqui um sistema global universal de proteção, pense mamãe ONU, tá bom? Nós temos um sistema depois regional, eu tenho o interamericano para nós das Américas, tenho o europeu, tá bom? Tenho o africano, e depois eu tenho aqui um outro sistema embaixo, que é o sistema local, o interno, faz parte do governo local fazer proteção. Estamos falando então agora do sistema interamericano, sistema regional. O sistema interamericano, ele tem a sua base na Convenção Americana de Direitos Humanos. A convenção, então, aquela aprovada já tem um tempinho, né? Lá na Costa Rica, tá bom? Pacto de São José da Costa Rica. Dentro da estrutura da convenção, 2 órgãos foram apresentados de suma importância. Nós temos a Comissão Interamericana e temos a Corte Interamericana. Banca de prova adora tentar confundir vocês entre uma e outra. Comissão, ela tem natureza política, administrativa. Então, se há alguma denúncia de eventual violação a direitos humanos, né? Vou pensar no Brasil, tem aqui uma denúncia que há uma violação, se comunica à comissão. A comissão ela vai conversar com o Brasil. Por que está acontecendo aí? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu fazer uma visita aí no Brasil, né? Para poder ver o que está acontecendo, me tragam relatórios. Aí trouxe, aí ela fala, tá ruim mesmo, hein? Vamos fazer tal coisa para melhorar? Vamos buscar uma medida aqui cautelar para melhorar? Ok. Mas houve julgamento? Houve condenação do Brasil? Não. Comissão não faz condenação do Brasil. Quem pode condenar o Brasil é a Corte Interamericana. Então imagine que a comissão tentou resolver o problema. E o Brasil, tô nem aí para isso. Ou não tinha nem como resolver mesmo. Já aconteceu o dano, já aconteceu a violação. O último caso que o Brasil foi condenado, foram 2 casos. Vou pegar um aqui de São Paulo, onde em 2002 houve a morte de 12 pessoas pela polícia militar. Então elas já morreram, aquelas pessoas, já houve um impacto, já houve violação aos direitos humanos. Foi a comissão apurou, comissão comunicou à corte processou, escutou o Brasil contraditório para a defesa, condenou então o Brasil. A corte tem função jurisdicional, ela condena, como a corte também tem uma função consultiva. Os países que fazem parte do sistema interamericano, como o caso do Brasil, se tem uma dúvida sobre a convenção, pergunta à corte. A corte tira a dúvida do governo brasileiro, certo? Mas condenação acontece pela corte. Vamos lá. Até comentei isso há pouco tempo no Instagram. Se acontece a condenação como esse caso, essa tragédia ali, esse excesso da polícia militar do estado de São Paulo, houve condenação lá na Corte Americana. Tinha um pagamento que acho que era de 1,5 milhão de dólares de indenização. Quem é que paga a indenização? Quem paga a indenização é a União, é o governo federal. Porque quem responde na corte é o Estado do Brasil. Quem representa o Estado do Brasil é a União, tá bom? Depois que a União paga, ela pode buscar aqui o ressarcimento com o Estado de São Paulo. Mas quem tem a obrigação de pagar é o governo federal, ok?
E o último ponto para a corte. Imagine que eu, Daniel, sofro uma violação a direitos humanos aqui no Brasil. Eu, Daniel, posso provocar a corte? Eu posso provocar a corte? Eu, Daniel, não posso. Eu, Daniel, primeiro, eu preciso esgotar aqui a nossa via judicial no Brasil, esgoto, ou então não esgotei porque ficou tudo parado, é um outro caso. Aí eu vou à comissão e comunico à comissão. Aí a comissão dá prosseguimento, se for o caso, ela leva para a Corte Interamericana. Então, eu não posso ir direto até a Corte, e para ir até a comissão, primeiro eu tenho que buscar aqui esgotar a via jurisdicional, ou não esgotei porque houve uma demora excessiva, também posso ir à comissão num caso como esse. Mas não dá para ir direto assim, no piscar de olhos, lá para a comissão e a comissão provocar a Corte Interamericana. Perfeito, fechamos pontos essenciais sobre direitos humanos? Que bom que venha na prova para você poder arrasar. Tô confiante, hein? É a sua prova, confia, acredite em você para você arrasar nessa prova. Nós, professores, estaremos o tempo todo com vocês e não vejo a hora de te ver na segunda fase. Um grande beijo, fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.